Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui em nossa casa de consolo, onde viemos beber desta água cristalina que é o Evangelho de Jesus. E o tema da noite é tratamento espiritual. O tema ele é muito importante porque vai nos dizer do que acontece conosco em determinadas situações, para que nós possamos entender aquela frase de Jesus que disse: vigiai e orai. Mais vigiar do que orar. Vigiar naturalmente a nós mesmos, não aos outros, não é? O subtítulo, que poderia assim ser chamado, é desobsessão. Para quem ainda não tem conhecimento espírita, a palavra desobsessão significa um ato que é forjado por um espírito desencarnado, onde ele constrange um espírito encarnado. Em outras palavras, é quando, então, uma pessoa que já faleceu está constrangendo uma pessoa que está viva e que ela fica impotente diante daquela situação. Esta chamada obsessão é uma doença. Não é uma condição irrefutável. É uma doença. E como ela é uma doença, ela tem tratamento, que é exatamente o tratamento espiritual, que nós, então, vamos falar dele. E a cura é exatamente o tratamento espiritual. Nós já dissemos aqui outras vezes a respeito das nossas doenças que vêm para o nosso corpo físico. Lembro aqui o nosso querido amigo Duraide que dizia: o corpo físico é o duto excretor da alma. Isto é, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, elas se traduzem em doenças ao nosso corpo físico. O corpo físico não vem com defeito, não é? Então, é um caso à parte essas doenças. E esta, que é a obsessão, nós vamos ver detalhadamente e pegando a parte científica da doutrina espírita. Porque, como sabemos, a doutrina espírita ela tem um tripé. Ela é religião, ela é filosofia e é também ciência. Através da ciência e da filosofia, nós temos um embasamento para acreditar na religião assim chamada. É uma fé raciocinada, não é? Então, o tratamento espiritual, nós dividimos ele em 4 tópicos. O primeiro, como ocorre a doença. O segundo, a doença chamada obsessão. E o que é o tratamento desta doença? E quais são os remédios? Começamos, então, como ocorre a doença nesse sistema que nós vivemos. Vamos dar aqui uma comparação. Porque a doença, adianto para vocês, ela é uma comunicação que ocorre. É uma comunicação. E, portanto, nós vamos fazer aqui um paralelo de outros tipos de comunicação para nós chegarmos aonde queremos.
A comunicação por ondas. Ali nós temos o rádio. Todos nós temos um rádio no carro, não é isto? Em casa. E lá nós temos um dial, onde nós colocamos uma rádio AM ou FM, não é assim? Então nós temos acima a onda da rádio AM e embaixo nós temos da FM. Então vocês percebem que as duas têm ondas diferentes. E a frequência dela, mesmo que ela esteja na mesma frequência, as duas não colidem. Isto é, uma rádio FM junta com outra rádio AM, uma não interfere na outra. Porque o comprimento da onda é diferente, perceberam? Então, essa é a primeira explicação, como funciona uma rádio. O eletrocardiograma é outra comunicação, que é através de um aparelho que o cardiologista pega os batimentos cardíacos do paciente, não é assim? E através dos batimentos, ele vai ver se ele tem arritmia, não é? Se ele está tendo uma parada cardíaca. Então, é outra forma de informação esta comunicação por ondas. E o nosso pensamento é também uma onda. É isto que nós estamos trazendo para ver a importância disto. Porque muitas vezes nós pensamos de forma natural, como se o pensamento não tivesse vida. E ele tem vida pura. Pura. Os espíritos superiores, eles constroem as coisas através do pensamento no plano espiritual. Constrói casas, foguetes, constrói qualquer coisa através do pensamento, porque o pensamento é uma energia. Então, ali nós temos dois tipos de ondas. Podemos dizer que são dois pensamentos diferentes, não é? Muito bem. A comunicação por rádio, como que ela processa? Ali nós temos uma figura que uma emissora de rádio, que todos nós conhecemos, né? A cidade tem diversas emissoras. Então, a casinha número 1, ela é uma emissora de rádio. E ela, então, manda o sinal para aquela torre, que normalmente fica num ponto mais alto, que, na verdade, é o nosso morama, não é? Então, ela manda o sinal para essa repetidora, que é a torre, e ela, então, manda o sinal ali para a casinha 2, e todas as casas, não é, da cidade. Não é assim? Então, a emissora de rádio, o próprio nome já diz, emissora. Ela emite a onda. E todos que quiserem captam esta onda. Não é assim? Muito bem. Então, ela só tem a capacidade de emitir a onda, não de receber. Mas o radioamador tem. O radioamador é um sistema muito antigo. Então, ali, antigamente o radioamador ficava num aparelho, não é? Em casa. Mas hoje, o sistema de rádio, ele é até como um celular. Então, ali nós vemos uma torre, também, que é uma repetidora, e nós vemos uma pessoa no carro e outra na rua. Então, uma conversa com a outra. Não é assim? Então, uma fala, naturalmente os dois não podem falar ao mesmo tempo, não é? Uma fala, aí depois ela fala câmbio. Quer dizer, ela está dizendo, agora eu acabei, você fala. Não é assim? E dá essa comunicação. Ok? Muito bem. Então, vamos ver agora como se dá a comunicação entre pessoas. A comunicação entre pessoas se dá através da telepatia.
A telepatia nós podemos ter de diversas formas, ou melhor, de 3 formas. Ali nós temos a telepatia entre um encarnado e outro encarnado. Eu coloquei a palavra vivo para que as pessoas possam assimilar melhor, porque muitas vezes, como eu disse, não tem assim, a compreensão tão rápida. Então, entre 2 pessoas encarnadas, vivas, existe a telepatia. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já ficou assim pensando numa pessoa querida, num ente querido, não é? Fica pensando nela e liga o telefone para ela, a pessoa fala, mas eu estava pensando em você. Não acontece muito? Ou então você está pensando, quando você menos espera, o telefone toca. É a telepatia, não é? É a afinidade que você tem com aquela criatura e que ela recebe a mensagem quando você pensou nela. Então assim se processa, não é? Essa comunicação telepática. E existe também a comunicação entre os desencarnados. Aliás, é somente dessa forma que eles se comunicam, porque eles não têm a boca física mais. Então não precisa mais, é somente pelo pensamento ali eles realizam todas as tarefas que eles desejam. E aqui nós temos a comunicação telepática entre um encarnado, um vivo, e um desencarnado, que é o morto, não é? E este é o nosso estudo. Porque enquanto está entre 2 pessoas na carne, ou 2 pessoas fora da carne, se resolve facilmente. Agora, quando está entre uma pessoa encarnada e outra desencarnada, elas estão em planos diferentes. Então, o que está encarnado, ele não percebe o desencarnado, muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, no planeta Terra, para cada um de nós que aqui está encarnado, nós temos 3 desencarnados. Então, é muita gente. Muito bem. E aí é que ocorre a obsessão. Porque nós estamos aqui vendo somente os vivos, achando que é somente a vida é isso, não é? E estamos esquecendo daqueles que já faleceram. O tratamento espiritual da doença obsessão, nós temos que pensar o que é a sintonia. Quem atrai o outro? Mediunidade ou obsessão? Quando nós temos essas questões, nós vamos ver que a sintonia ocorre quando ondas da mesma frequência se encontram. Então, no primeiro caso, não há sintonia. Suponhamos que o gráfico de cima seja uma onda de uma pessoa e o de baixo de outra pessoa. Então, é um encarnado, outro desencarnado, vamos chamar assim, não é? Então, ali não há interferência. Lembra-se da rádio? Não é? AM e FM? Não dá interferência. Não dá. Agora, se há sintonia, se as ondas forem iguais, aí sim vai ocorrer obsessão. Perceberam? Então, se as ondas forem iguais, existe a obsessão ou então a mediunidade. Qual é a diferença? A mediunidade é quando o espírito comunicante, ele tem boa índole. E a obsessão é quando o espírito comunicante tem má índole. Mas o processo é o mesmo. Por exemplo, nosso amigo Carlos Bacelli está em Uberaba, ele recebe o Dr. Inácio Ferreira,
que foi um médico psiquiatra em Uberaba. Então, ele trabalhou na doutrina espírita muitos anos, no sanatório espírita lá de Uberaba, desencarnou, continuou trabalhando. Hoje ele é diretor do Hospital Esperança, não é? No plano espiritual. E ele comunica com o Carlos Bacelli, enviando livros, não é? Psicografando. Então, isto chama-se mediunidade. Agora, quando a criatura do outro lado está no mal, quando ela está na mesma frequência do encarnado, chama-se obsessão. Então, o que nós concluímos disto? Quem é que atraiu quem? Eis a pergunta. Porque a sintonia é a mesma. Mas isso não é castigo de Deus, não é por acaso? Por que a sintonia é a mesma? Olha, quem atraiu o outro foi o encarnado. Aquele que está vivo, que está atraindo o obsessor. É muito importante sabermos disto, porque muitas vezes a pessoa fala assim, o outro lá é que é o mal. Não é? Diz outras doutrinas que é o capeta, coisa parecida. Não é nada disso. Nós vamos fazer aqui um trabalho para poder afastá-lo. Não adianta nada. Tudo bobagem. Não adianta nada você falar que vai tirar aquela entidade ali, simplesmente querendo tirá-la da outra pessoa que está encarnada. Não é por aí. Não vai adiantar nada. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que o nosso pensamento é vida. E vida se constrói. E vida tem influência. Nós precisamos ter essa compreensão. Os graus de obsessão. Nós temos 3 graus de obsessão. Porque cada espírito ele tem uma, vamos dizer assim, uma vontade, um espírito desencarnado. Não é? Tem espírito que tem ódio da criatura, de outra vida, por exemplo. Tem espírito que quer fazer graça, não é? Então, a obsessão simples é uma ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, ele está ali brincando, uma brincadeira sem graça, naturalmente, não é? Ele fica importunando o outro de graça, não é? Na verdade, ele é um espírito que não tem índole boa e, portanto, fica ali fazendo bobagens. Então, esta é uma obsessão simples, mas a pessoa fica, assim, tendo vozes, não é? Faz isso, faz aquilo, fica atrapalhando a criatura encarnada. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente pela mente do obsidiado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Assim como tem pessoas aqui na Terra, vivos, hipócritas, tem também desencarnados. Não muda nada, perdemos o corpo, continuaremos a ser quem somos. Se é uma pessoa má, vai continuar sendo má. Se é hipócrita, vai continuar. Se é falsa, vai continuar sendo falsa. Não há mudança nenhuma. Se quiser fazer uma mudança, que faça aqui em vida. Porque no plano espiritual é muito mais difícil a pessoa se melhorar. Razão pela qual nós precisamos estar aqui encarnados. Porque é aqui na Terra que nós possamos cada dia melhorar a nossa condição. Sermos pessoas melhores. Porque no plano espiritual nós também
podemos estudar, mas somente aqueles que estão mais adiantados, que têm a ideia. Porque aquelas pessoas ignorantes, muitas vezes passam 100, 200 anos sem fazer nada. Às vezes, remoendo suas próprias ideias, suas próprias fraquezas, seus próprios desatinos, seus orgulhos, suas mágoas. Passam anos a fio. Então, por isto que a encarnação é uma bênção divina. A terceira condição é a pior delas, é a subjugação. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu mau grado. Está no livro dos médiuns, essas colocações. O que é subjugação, então? É aquela criatura encarnada que do nada ela começa a rolar no chão, por exemplo, não é? Começa a falar coisas que não é ela que está falando. É o quê? É o obsessor que está dominando a mente da criatura. Domina a mente. Como ela domina a mente, ela faz o que quer daquela situação. E por quê? Porque aquela pessoa, nós não podemos falar que é coitadinha e o outro é que é o mal, não. Não existe isso. O que nós temos que entender é que os dois estão na mesma faixa vibratória. Então, por isto que está havendo aquela conveniência entre os dois. Então, é muito importante nós analisarmos essa situação e ter amor pelos dois. Pelo amor, amor aos dois. Que os dois estão carecendo de amor, de tratamento. É por isso que eu disse para vocês que não adianta você querer que o obsessor saia. Ele não vai sair. Ele só vai sair quando os dois forem educados. Educando, um vai educar o outro. Porque se essa criatura entra na nossa casa, por exemplo, o encarnado, aqui ele assiste a palestra, toma passe, etc, etc. Muito bem. Se ele sair e não modificar o seu modo de ver, de fazer a sua vida, o outro fica com ele novamente. Porque simplesmente tomar passe não vai resolver em nada. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu estou meio carregado, eu preciso ir lá no centro tomar um passe. Como se aqui fosse uma lavanderia. Me desculpe, mas é. Eu vou lá descarregar, mas que coisa é essa? O centro espírita vai ajudar. Mas aqui não resolve o problema de ninguém, se a pessoa não quiser. Eu quero mudar, aí sim. Enquanto estiver comprazendo com o mal, ou então achando ali na fascinação, porque a fascinação, a pessoa está recebendo um espírito obsessor, que se diz espírito superior, falando coisas para ela e ela se sente fascinada com aquilo. Quando ela está incorporada, ela sorri, não é? Isso é fascinação. Tudo o que pensas, um dia há de falar. Miramês. Miramês é um espírito que, através de João Nunes Maia, psicografou diversos livros, e esses dois são de muita importância. Horizontes da Mente e Horizontes da Fala. Podem comprar. É um livro de cabeceira. Porque ele, em todas as suas lições, vai te mostrar a importância que tem naquilo que você pensa
e naquilo que você fala. Porque, como a própria frase diz, tudo que você pensa, um dia há de falar. Então nós temos que ter muito cuidado o que nós pensamos. Porque se você pensa mal de uma criatura, uma pessoa, você vai guardar aquilo. Quando você tiver um desentendimento com ela, aquilo sai lá do seu subconsciente e cai na hora. Ah, eu pensei sem falar. Desculpe, eu falei sem pensar. Não é nada disto. Você pensou antes e falou agora. Então, esses 2 livros são extraordinários para que nós tomemos conhecimento da grandeza que é o nosso pensamento. Então, nós temos que começar a frear maus pensamentos, não dar vazão a eles. Uma pessoa fez alguma coisa de ruim para você, perdoe. É difícil? É, mas você entra em oração e pede ao seu mentor para te ajudar, para que você possa perdoá-lo. Não vá nutrir sentimentos negativos para ele. Porque o primeiro a receber o sentimento negativo é você mesmo, que vai vir em forma de doença. Então, se preocupe com os seus pensamentos. Você não vai virar santo da noite para o dia. Mas como diz Miramês, que bom que alguém acha que você está virando santo. Porque um dia você realmente será santo. Todos nós seremos. Estamos aqui para isto. Então, vamos frear os maus pensamentos ali na hora. Não vamos dar condição dele alastrar igual pólvora. Mas se por acaso ele vier, fale com a boca fechada. Trave a língua. Não deixe sair nenhuma palavra. Então você tem 2 grandes argumentos. Se não conseguir parar no pensamento, pare na língua. Tem uma história que diz o seguinte: quando a pessoa está nervosa, a melhor coisa é colocar meio copo de água na boca. Não é? Assim foi feito com André Luiz quando ele desencarnou, não foi isso? Ele estava cheio de perguntar por que isso, por que aquilo, e era o tempo. Aí pediram para ele colocar meio copo de água na boca, ele colocou, e ficou lá remoendo aquela água, não é? Por quê? Ele precisava de pensar, não falar. Não é? Pensar, refletir sobre a sua condição. Então, fundamental importância, vigiemos nossos pensamentos, que foi Jesus que disse, oremos pelo menos à noite e ao acordar, pedindo a Deus que nos ajude para que nós tenhamos um bom dia, não é? E aquilo que nós fizermos de mal para o outro, que nós possamos retratar também, pedir desculpas. Pedir desculpas é um ato de humildade, de grandeza, é assumir o erro e não querer colocar debaixo do tapete. E ao deitar, faça essa revisão do que você fez no dia e peça ao seu mentor que te leve para melhores lugares, porque na verdade nós temos uma tendência para não fazer nada, ficar sentado na cama, enquanto o corpo está dormindo, ou então para ir a lugares escusos, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Então nós peçamos ao nosso mentor que nos leve para estudar no plano espiritual, ou então que nós possamos ser levados, por exemplo, para ajudar alguma pessoa, não é? E vamos fazendo isso. Jesus disse, que está anotado em Mateus, a boca fala do que está cheio o coração. Existe uma condição que isso não acontece. Quando a pessoa é falsa. A pessoa falsa, ela está com um sorriso nos lábios,
cumprimenta bem você, mas ela está com maldade no coração para com você, não é? É a pessoa falsa. Essas pessoas existem, muitas, mas nós temos que tomar cuidado com essas criaturas também. Mas, de forma geral, um dia essa pessoa vai falar o que tem no seu coração. Aí você vai descobrir quem é aquela criatura, não é? Então ali nós temos uma figura, na verdade ali um manequim. Eu coloquei um coração, escrevi o cérebro, não é, que está na cabeça, e a boca. Então a comunicação entre esses três órgãos é diária a todo momento. Então a boca fala o que está o coração sentindo, que é o nosso cardíaco. Você pode frear no pensamento. Pode. Vai depender de você. Mas o intercâmbio existe entre o cérebro e o coração. E a boca. Ali é via de mão dupla. Vai e vem. Então são os três órgãos que nós temos que refletir muito sobre eles. O que estamos sentindo, o que estamos pensando e o que estamos falando. O tratamento espiritual, como que ele é feito? O tratamento são atitudes que a criatura obsidiada deve tomar para se libertar de seu obsessor. Então veja bem, é o encarnado que tem que tomar atitude. Não é o obsessor, não é o centro espírita, não é ninguém. Quem que tomar a atitude é a criatura encarnada. Eu quero. Tem uma clínica em São José do Rio Preto, que lá eles fazem tratamentos de pessoas que bebem álcool e que fumam. E até tóxicos agora também já está tendo. Todos os dias chega 20, 30 pessoas para serem tratadas, começaram o tratamento. E o médico coloca todos lá em volta. Primeira pergunta, depois de bom dia, né? Alguém aqui veio contrariado? Veio porque a família forçou a vir? Levante a mão. Aquele que levantar a mão, ele pede para se retirar e voltar para sua casa. Por quê? Porque é preciso vontade da criatura. Se a criatura ainda está viciada no mal, na droga, remédio nenhum vai fazer ela sair daquele transe que ela está. Vai? Não vai. O remédio, inclusive, dá vômito quando a pessoa ingere bebida alcoólica. E existe casos de pessoas que caem, continuam bebendo, e aí pronto, aí fica doido de vez, não é? Então, é preciso vontade. Eu quero, não é? Então, a libertação depende exclusivamente do querer da pessoa obsidiada. Não depende de pedir permissão para o obsidiado sair, não é? Por favor, nada disto. Isso não vai adiantar. Ter a vontade de mudar fazendo a sua parte. Porque se ele fizer a parte dele, os espíritos protetores farão a deles também. Cada um faz a sua parte. Não é assim? Jesus, quando esteve na terra, diversas passagens, não é? O sujeito chegava, Senhor, eu estou com lepra, me cura. E Jesus perguntava, você quer ser curado? Quero. Era a fé da criatura. Ser você limpo. Não era assim? Quando ele passava por aquelas vielas em Jerusalém, a mulher que tinha um fluxo de sangue pegou nas vestes dele e disse para si mesmo, se eu pelo menos pegar em suas vestes, vou me sarar.
E naquele momento do empurra, empurra, ela pegou e ele sentiu que aquela mulher tirou dele todo o seu magnetismo. E ele perguntou para seu discípulo mais perto: quem me tocou? E seu discípulo: mestre, está todo mundo empurrando aqui. Como é que o senhor fala quem tocou, né? Não tem como. Ele disse: não, alguém me tocou de modo especial. E foi quando a mulher, então, que estava com medo, disse: foi eu, mestre. E ele disse: a tua fé te curou. Porque ela queria. Ela queria. Porque se não quiser, não acontece nada. Os remédios, quais são? Os remédios nós temos. As palestras são essas que nós estamos aqui fazendo, não é? De suma importância, que vocês possam, não é, refletir sobre o que foi dito e ler, também muito importante, não é? A entrevista, que é uma conversa fraterna que nós temos na casa, que aquela pessoa que quiser vai ser atendida. E é muito importante, porque quando ela está na entrevista, o seu mentor está junto. E aí, o mentor daquela pessoa que está fazendo ali a entrevista, vão fazer o quê? Chegar no momento que ela precisa para ser atendida, não é? Os passes que vão vir após essa entrevista. Porque os passes, eles vão harmonizar a criatura. Os centros de forças, que estão totalmente desequilibrados, principalmente quando ela está obsidiada, porque o obsessor, ele atua em todos os centros de forças. Ele atua principalmente na mente, mas também atua na parte aqui do gástrico, que é onde os espíritos obsessores gostam mais, não é? Que é uma fácil penetração. A água fluidificada é fundamental, que você traga a garrafa, não é? E você leve para sua casa e tome com aquela fé de que você está efetivamente sarando. As leituras edificantes são fundamentais, porque para que você conheça a doutrina de Jesus, é necessário que você se esclareça, que você leia o Evangelho de Jesus, que você possa entender as parábolas de Jesus e assim por diante, não é? O Evangelho no lar, de fundamental importância, porque dentro do seu lar tem que haver a harmonia. Que você chame seu esposo, sua esposa, seus filhos, e se não puder fazer, faça sozinho. Sozinho de modo físico, porque os espíritos protetores estarão lá com você uma vez por semana, naquela hora que você marcou. As preces diárias, no mínimo de manhã e à noite. Aqui, todas são importantes, mas os espíritos protetores nos dizem que de fundamental importância são as preces. O que é uma prece? O que significa religião? Religião significa religare, vem da palavra religare. Religar significa ligar com Deus. Nós somos criaturas divinas, filhos de Deus, e, portanto, não podemos nos manter desligados de Deus. Por isso é necessário que nós entremos em prece pelo menos 2 vezes ao dia, para que, fazendo essa ligação, nós mantenhamos equilibrados. Esta é a razão pela qual eu coloquei as fotos das crianças orando, que muitas vezes elas não sabem o que estão fazendo, não é? Mas nós, adultos, sabemos da importância que é a oração. A oração, nós não podemos deixar de fazê-la. Eu espero ter tocado nos corações de vocês
assim como esse estudo tocou em meu, para que a gente possa, cada dia mais, nos tornar pessoas melhores, conosco mesmo, que nós possamos ter amor próprio, nos perdoar, diante de todo o Evangelho de Jesus. Isso é de fundamental importância. Cada um de nós é uma criatura especial para Deus. Não fomos feitos iguais a ninguém. Somos criaturas individuais. Não existe uma igual à outra. E, além do mais, tivemos experiências diferentes, cada um de nós. Por isso, não há julgamento. Não tem como você julgar a outra pessoa. Não é? Então, que nós possamos nos amar mais, nos perdoar mais, para que assim possamos também amar e perdoar o outro. Muito obrigado por ter me ouvido. Fiquem com Deus.